Tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Daniel. Então, vamos dar início a mais um conteúdo relacionado ao terceiro bimestre. Então, esse conteúdo está relacionado ao terceiro bimestre. Então, todas as atividades postadas estão relacionadas ao terceiro bimestre. É um prazer estar falando para vocês, né? Não é como nós queríamos estar, mas a gente caça outras maneiras de aprendizado, né? De buscar o aprendizado. Então, dando continuidade, no capítulo 5, ele vai falar sobre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, são fatores relacionados ao quê? O que significa bio? Bio significa vida. Então, bio está relacionado com a vida. Então, quando a gente fala em fatores bióticos e fatores abióticos, a gente está falando de fatores que levam em conta a vida e a não vida. Então, fatores bióticos são fatores que está relacionado com o surgimento da vida. Então, como vocês podem perceber, nessa unidade é a unidade vida e evolução. Então, vocês estão vendo aí na imagem, vocês podem pegar o livro de vocês, na página 70 e 71. Então, vocês estão vendo aqui que tem átomos, moléculas, organelas, como no caso aqui, mitocôndrias, células, tecido, né, que é o conjunto de tecido, vai formar o órgão. Por exemplo, tecido ósseo, né, formou aqui o osso. Temos o que? Depois de órgão, sistema e organismo. Está aqui um lobo-guará, né? Então, nesses organismos, descendo mais um pouco a página, vocês vão perceber que temos o que? O conjunto de organismos vou formar quem? Uma população, né? Uma população de lobo-guará. A população de lobo-guará com a população aqui de garça, população de tatu, de zebra, de cabritos e tudo mais, com a população de outros animais, vou formar aqui uma comunidade. E essa comunidade, conjuntamente com os fatores, o que? Com plantas, ar, luminosidade, temperatura, vou formar aqui um ecossistema, né? E esse ecossistema formam que vários ecossistemas juntos, formou aqui a biosfera, como vocês podem ver na imagem aqui. Então, pessoal, na Terra existem vários ambientes onde em geral há seres vivos, né? Então, por exemplo, as pessoas que moram numa cidade, que moram na zona rural, né? Que moram nas roças, nos campos, nas fazendas, né? Então eles moram em quem? Em um ambiente rural. Então, os ambientes urbanos e rurais, eles são exemplos de lugares que apresentam modificações promovidas pelo ser humano em diferentes graus. Então, praticamente todos os ambientes da Terra sofrem o quê? Algum tipo de modificação pelo homem, seja ele direto ou indiretamente. Então, você está vendo aqui um campo salino, está vendo aqui manguezal, por exemplo, uma cidade, que é um ambiente urbano, tem alto grau de modificação na paisagem. Aqui tem um sítio, um vilarejo, aí também é considerado o quê? Um ambiente urbano que tem poucos graus de modificações. Então, para entender como esses ambientes funcionam, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de alimentos que compõem e caracterizam, que interagem entre si com esses ambientes. Então, essa caracterização e essa interação entre si dos ambientes, eu vou chamar de quê? Fatores bióticos e fatores abióticos. Então, fatores bióticos são os bióticos são fatores que têm vida. Bio significa o quê? Vida, né? Do grego significa vida. E fatores abióticos são fatores que não têm vida, são elementos que não possuem vida. Então, que é a negação, né? Então, não possui vida, como por exemplo, o solo, chuva, luz. Então, todos esses componentes não possuem vida. Então, aqui, fatores abióticos. Eu posso ter o solo, a água, a umidade, o calor, a luminosidade, o clima. Então, você pode perceber aí. Então, já os fatores
bióticos, né? Os fatores bióticos são os fatores que possuem vida. Vocês estão vendo aí a imagem da o quê? De uma tartaruga. Peba, gato, cavalo, nós seres humanos, fungos, bactérias. Então são seres o quê? São seres que possuem vida, então eles são considerados o quê? Bióticos, ok? Então, por que eles podem interferir direto ou indiretamente no próprio ambiente? Então, por isso que é fatores bióticos, eles vão interferir direto ou diretamente no próprio ambiente. Então, cada organismo ele pertence a uma espécie. Então, os organismos de uma espécie formam que uma população que ocupa determinado local e o conjunto dessas populações que vivem em ambientes é denominado que comunidade. E com os fatores abióticos formam que um ecossistema, como eu já citei lá em cima. Então, quais são as características de um ser vivo? Então, um ser vivo tem algumas características, né? Então, uma pedra possui vida, uma árvore, um vento. Não, sabemos que pedra e vento, eles não são seres vivos. E já a árvore é classificada como um ser vivo. Então, para ser caracterizado como um ser vivo, o organismo ser caracterizado como ser vivo, ele precisa do quê? De reprodução, ele precisa de nutrição, metabolismo, a organização celular, ele precisa do crescimento, adaptação e a morte. Né? Então, resumindo, é nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Quer dizer que os seres vivos eles nascem, crescem, se reproduz, se desenvolve e bate a cachuleta, né? Ou seja, morre. Então, todo ser vivo, quando ele nasce, ele vai ter que morrer. É a única certeza da vida de um ser vivo é que ele vai ter que morrer. Ok? Então, dando continuidade, para nós finalizarmos, é um vídeo curto, é em 2 partes, ok? Então, temos aqui o conceito biológico de espécie, né? São indivíduos capazes de se reproduzir e ter descendentes férteis. São considerados indivíduos da mesma espécie. Esse é o conceito biológico de espécie, né? Proposto pelo biólogo Ernest May, em 1942. Então, essa definição apareceu mais de 200 anos depois da definição de que seria uma espécie, feita por Carl von Linné, que foi em 1735, com base na observação de certas características. Então, tá aí. Então, para ser considerado uma espécie biológica, o cruzamento deve ocorrer de forma natural, sem interferência humana. Há casos de espécies diferentes que, em cativeiro, podem cruzar e reproduzir descendentes férteis, sem nunca ter ocorrido fenômeno da natureza. Seres resultantes de cruzamentos entre indivíduos de espécies diferentes são chamados de híbridos e podem ocorrer não na natureza. É no caso da mula, né, que é o cruzamento entre uma égua e um jumento. Ok? Então, vocês vão responder a atividade, pense e resolva. É a atividade da página 79. No caso, a atividade está na página 80. São 7 questões. Então, vocês vão ter que responder essas questões. Na verdade, não são 7, são 6 questões. Vocês vão ter que responder, colocar o nome de vocês completo na folha, a turma de vocês, e me mandar pelo WhatsApp. Tá bom? Então, boa sorte a todos. Eu vou ficar no aguardo. Fiquem em paz. Fique com Deus.